II usava joias roubadas. Enquanto o mundo chorava no funeral da Rainha Elizabeth II, uma joia em cima do caixão dela gritava crime. Aquela pedra não foi comprada, foi arrancada de uma criança de 10 anos em 1849. Mas ela não foi a única. Hoje vou te mostrar como a família real britânica construiu o maior tesouro do mundo em cima de testamentos selados, chantagens e pilhagem que eles insistem em chamar de presente. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o arquivo que eles preferiam que ficasse selado. Já clica no gostei se você acha que a verdade vale mais que o protocolo. A história de hoje não é sobre um rei medieval, é sobre joias que você provavelmente já viu em fotos, em documentários na Netflix e sobre as histórias de como elas chegaram onde estão, que ninguém te contou completamente. Vamos começar com Koh-i-Noor, que significa montanha de luz e foi tirada de uma criança. O Dulep Singha tinha 10 anos em 1849, quando o Império Britânico chegou para formalizar o fim das guerras anglo-sikh no Punjab. E ele era o Maharaja, o último governante dessa região, que hoje fica entre o norte da Índia e o leste do Paquistão. E o Tratado de Lahore, assinado naquele ano, listou o que o Império exigia como condição de paz. Entre as cláusulas havia uma que dizia, com a linguagem burocrática que os impérios usam quando querem fazer uma atrocidade e querem que soe como administração. O Koh-i-Noor deveria ser entregue à rainha da Inglaterra. Ele, em persa, montanha de luz, tinha na época 186 quilates, era um dos maiores diamantes conhecidos do mundo e tinha passado por séculos de história indiana e cada vez que mudava de mão era através de conquista, guerra ou pilhagem. Ou seja, a história do Koh-i-Noor antes de 1849 é basicamente um resumo de 500 anos de conflito no subcontinente indiano e a pedra era o troféu que cada novo vencedor carregava. O que o Império Britânico fez foi diferente das trocas anteriores em um aspecto específico. Dulep Singha tinha 10 anos e ele não assinou o tratado com autoridade plena, porque adivinha de quem era a tutela dele? Dos britânicos. A Companhia das Índias Orientais controlava o regente que controlava a criança. Então, quando o vice-presidente da Companhia das Índias Orientais entregou pessoalmente o Koh-i-Noor à Rainha Vitória em julho de 1850, ele apresentou o gesto como um presente à monarca britânica pelo soberano derrotado em reconhecimento da nova ordem. Só que aqui está o ponto que quase nunca é dito com clareza. O Império Britânico não apenas tomou o diamante, ele reescreveu a narrativa para que parecesse um gesto voluntário. Não foi pilhagem, não foi roubo, foi presente. Não foi imposição, foi tratado. A linguagem limpa o que a realidade não limpa. A Rainha Vitória ficou com Koh-i-Noor e então o marido dela, o Príncipe Albert, achou que a pedra não era bonita o suficiente. Sério, olha isso. Ele dizia que o diamante não brilhava da forma certa para os gostos europeus da época. Os diamantes indianos eram polidos de forma diferente dos europeus, com menos faceta e mais massa. Então, em 1852, ele contratou um artesão holandês chamado Levi Benjamin Volksanger e mandou recutar o Koh-i-Noor. A pedra de 186 quilates virou 105,6 quilates. Quase metade do diamante foi embora em pó. E o diamante que tinha pertencido a imperadores e chás por séculos foi modificado para parecer melhor em bijuteria europeia. Se você acha que isso é um detalhe menor, pensa no que significa reduzir a metade o bem cultural mais importante de um povo conquistado para que fique mais bonito na cabeça da rainha que o conquistou. A própria Rainha Vitória ficou desconfortável, isso está documentado, não é interpretação. Em cartas enviadas para a filha mais velha na década de 1870, a Vitória escreveu que ninguém sentia mais fortemente do que ela problemas com a forma como a Índia tinha sido tomada e que ficava desconfortável usando diamante. Disse que não achava que mais territórios deveriam ser tomados, que era errado, mas
continuou usando a pedra e continuou governando o império. O Tulip Sig cresceu, foi criado na Inglaterra, convertido ao cristianismo, educado como um aristocrata britânico e aí, quando adulto, tentou recuperar o trono do Punjab e recuperar o Koh-i-Noor. Ele escreveu cartas e fez apelos ao governo britânico e eles cagareandaram. Ele acabou morrendo em Paris em 1893 como um exilado, sem ter recuperado o trono e nem a pedra. E o diamante de 105,6 quilates continuou passando de coroa em coroa da família real britânica, da Alexandra para Mary, para a da Rainha Mãe, até acabar no caixão da Elizabeth II em 2022. Hoje, 4 países reivindicam o Koh-i-Noor: Índia, Paquistão, Afeganistão e Irã. O governo britânico diz que não tem negociação possível. A pedra foi adquirida legalmente pelo Tratado de Lahore e que vai ficar. Na coroação do Charles III em 2023, a decisão foi de não colocar o Koh-i-Noor na coroa da Camila, por causa da controvérsia. A rainha consorte usou, em vez disso, diamantes do Cullinan, que vem da África do Sul, que também tem os mesmos problemas. Substituíram o diamante do menino indiano pelos diamantes do regime colonial sul-africano. O império tem uma capacidade ilimitada de se reinventar em torno do mesmo problema. Então vamos falar do Cullinan. Em 26 de janeiro de 1905, na mina Premier, perto da Pretória, na África do Sul, um geólogo chamado Frederick Wells encontrou um cristal de diamante tão grande que achou que era um pedaço de vidro jogado fora por algum mineiro. Não era vidro, era um diamante bruto de 3.106 quilates, o maior diamante já encontrado na história. Pra você ter ideia, o Koh-i-Noor, que tinha impressionado o mundo inteiro, tinha 186 quilates. O que foi encontrado em Pretória era 16 vezes maior. A pedra recebeu o nome do proprietário da mina, Thomas Cullinan, e imediatamente virou o bem mais valioso do continente africano. 2 anos depois, em 1907, o governo de Transvaal, que era naquele momento uma colônia britânica, comprou o diamante e presenteou ao rei Eduardo VII como gesto simbólico de reconciliação. O primeiro-ministro do Transvaal, Louis Botha, liderou o gesto, mas o Transvaal não era originalmente uma colônia britânica, virou depois de uma guerra brutal que o império venceu. E como sempre, ficou com o território e o que havia dentro dele. Pra você ter ideia, a Guerra dos Boeres tinha terminado um pouquinho antes, em 1902. E não foi qualquer guerra, viu? Tinha sido uma das mais brutais da história britânica recente. Os ingleses até criaram campos de concentração, onde morreram dezenas de milhares de boeres, a maioria crianças e mulheres de fome e doença. Depois de uma guerra assim, o que você faz para se reconciliar com o poder que destruiu seu povo? Você dá ao rei deles o maior diamante do mundo. É claro que o Eduardo VII aceitou, mandou cortar o diamante em Amsterdã. E o resultado foram 9 pedras grandes e 96 fragmentos menores. O Cullinan I, de 530 quilates, chamado de Grande Estrela da África, foi colocado no cetro soberano com a cruz. O Cullinan II, de 317 quilates, foi embutido na coroa imperial do estado. Os dois juntos adornam as joias da coroação, usadas nas cerimônias mais importantes da monarquia britânica até hoje. Os menores, Cullinan III, 4 e 5, a Elizabeth II usava como broches pessoais. Ela os chamava de chips da vovó, porque eram da Rainha Mary, a avó dela. De qualquer jeito, o Cullinan é só a versão sul-africana do mesmo problema. A África do Sul não cobra esse diamante com a mesma força que a Índia cobra o Koh-i-Noor, mas a conversa existe e volta toda vez que a família real aparece usando essas joias. Trocaram o diamante do menino indiano pelos diamantes da guerra colonial sul-africana. A solução para isso tem uma história problemática foi... coloque então outro que também tem uma história problemática. Agora vamos falar de esmeraldas, as de Cambridge, que eram de uma amante e foram parar na salinha de biju da rainha. É sério. Essa história é diferente das duas anteriores porque não envolve colonialismo. Envolve uma rainha que achou que a vontade de um morto era inconveniente, mandou selar o testamento por um século e comprou de volta porque ela achava que era dela, mesmo sendo legalmente de outra pessoa.
É uma história de dentro da própria família real britânica e é um dos escândalos mais bem guardados da coleção de joias que a Elizabeth II herdou. Para você ter ideia, se você pesquisa no Google, disse que foram adquiridas. Enfim, as esmeraldas de Cambridge têm origem improvável. Em 1818, a princesa Augusta de Hesse-Kassel estava viajando para a Inglaterra para se casar com o Duque de Cambridge, filho do rei George, lá, de Bridgeton, e parou em Frankfurt. Lá, comprou bilhetes de uma loteria de caridade e ganhou. O prêmio era uma caixinha com 40 esmeraldas cabochon, redondas, polidas, de um verde profundo e intenso, que os especialistas de joalheria descreveriam como excepcionais. Essas esmeraldas passaram de mãe para filha por gerações dentro da família, até que no final do século XIX chegaram nas mãos do príncipe Francis de Teck, irmão da mulher que se tornaria a Rainha Mary, esposa do George V. O Frank, como era chamado, era solteiro, jogador compulsivo, devedor crônico e tinha uma amante chamada Ellen Constance, a condessa de Kilmorey, que era casada com outro homem, mas que usava as esmeraldas em público com uma desenvoltura que irritava a família real. Em outubro de 1910, o Frank morreu de pneumonia aos 40 anos, em débito com praticamente todo mundo. O testamento foi aberto e o testamento dizia que ele deixava todas as joias que tinha herdado da mãe, incluindo as 40 esmeraldas, para amante. Detalhe: existe uma história de que a Rainha Mary era cleptomaníaca, né? Mas isso não é tecnicamente correto. Daqui a pouco eu explico por quê. Cleptomania é um impulso incontrolável. O que ela tinha era muito mais eficiente. Ela não precisava roubar. Ela simplesmente queria, elogiava e as pessoas entregavam. E ela não estava nem um pouco interessada em respeitar a vontade do morto. Ela mandou os advogados selarem o testamento e ele ficou em cofre por 113 anos e só foi aberto em público em 2024. Enquanto o testamento estava selado, a rainha Mary foi pessoalmente até a duquesa de Kilmorey e fez uma oferta, 10 mil libras pelas esmeraldas. Ela aceitou e as esmeraldas voltaram para a família real. E a rainha usou elas na coroação imperial da Índia, onde o marido, George V, se apresentou como imperador. E é aqui que a história muda de tom. A gente não está falando de império contra colônia, a gente está falando de poder dentro da própria elite britânica. E mesmo ali, a regra continua a mesma. Quem tem mais poder decide o que é correto, independente do que está escrito. Enfim, a rainha deixou tudo para a neta, Elizabeth II. E a Elizabeth II usou as esmeraldas durante décadas como peças pessoais do guarda-roupa. E elas não foram devolvidas, porque hoje fazem parte da coleção que a família real chama de herança histórica. Agora vamos para a tiara Vladimir, que foi comprada de uma família em fuga. Em 1917, a Revolução Russa derrubou os Romanov, a família do grão-duque Vladimir Alexandrovski, tio do czar Nicolau II, teve que fugir da Rússia. Sua viúva tinha uma das mais impressionantes coleções de joias da nobreza russa, construída ao longo de décadas a serviço próximo à família do czar. Entre as peças tinha uma tiara de diamantes com 15 gotas, que podiam ser substituídas. Aqui você consegue ver ela na sua forma crua original. E aqui você consegue ver a Rainha Elizabeth usando com as esmeraldas que a gente acabou de comentar. Ela foi criada no estilo que a alta joalheria russa do século XIX tinha desenvolvido com uma ostentação que deixava as cortes europeias impressionadas. O problema é que as joias não podiam ser transportadas diretamente por causa do risco e da vigilância e foram escondidas no esconderijo secreto no Palácio Vladimir, em Petrogrado. A história de como as joias saíram da Rússia envolve um agente britânico, Albert Stopford, que entrou no palácio abandonado e tirou as joias de forma clandestina, transportando-as de fora do país em bolsas de mão enquanto a revolução acontecia. Ele era amigo próximo da Maria Pavlovna e atuou por conta própria, não como agente do governo britânico. Aí as joias chegaram à família em exílio já na Europa Ocidental. Em 1921, depois da morte da Maria Pavlovna, os filhos dela venderam a tiara Vladimir para a Rainha Mary. Também a venda foi escolha. A família imperial russa precisava de dinheiro e joias era o único bem portátil de valor que eles tinham conseguido salvar.
Mas vender não significa escolher livremente, significa ter perdido todas as opções. E a história europeia do século XX está cheia de famílias vendendo patrimônios inteiros, não porque queriam, mas porque o mundo ao redor deles colapsou. A rainha Mary fez uma modificação na tiara depois da compra, colocou as esmeraldas de Cambridge como substituição alternativa às pérolas. A Elizabeth II usou durante décadas, inclusive com as pérolas. A Kate Middleton, a princesa de Gales, usa hoje em dia. A essa altura do vídeo você deve estar se perguntando, mas a rainha Elizabeth II fez alguma coisa errada? A resposta honesta é não pessoalmente. O que a Elizabeth II fez foi herdar um sistema que havia sido construído ao longo de gerações, não questionar esse sistema, não devolver nada e continuar usando as peças controversas com a mesma naturalidade que usava as outras que não tinham história problemática. Isso não é inocência, é cumplicidade passiva. A rainha Mary, a avó da Elizabeth II, é a figura central de boa parte dessa história e é necessário parar um segundo nela, porque ela era agressiva, como eu comentei na aquisição de joias e objetos que ela considerava pertencentes à família real por direito histórico. Como eu comentei, ela visitava casas de aristocratas e nobres, admirava peças específicas em voz alta e tinha expectativa implícita que o anfitrião oferecesse o objeto. Se o objeto não fosse oferecido, a visita tornava-se incômoda, de formas que pessoas na posição da rainha conseguiam tornar. Tem relatos de múltiplos episódios desse tipo, peças que foram solicitadas, que acabaram na coleção real depois de visitas, onde a admiração tinha sido muito demonstrada. Não era roubo no sentido criminal, era uma pressão social, né, que era bem pesada. A diferença entre você me dá isso, dito por uma rainha, e você me dá isso, dito por um vizinho, é diferente, né? E por isso que eu comentei que tinha fofoca de que ela era cleptomaníaca. Eu fiz um vídeo sobre tudo isso faz mais ou menos um ano, então eu posso fazer novamente. Enfim, o sistema das joias da coroa, que ficam na Torre de Londres, funciona de forma específica. São propriedades da coroa, não da família real pessoalmente. Passam de monarca a monarca como equipamento de Estado, não como herança pessoal. Isso é importante porque significa que mesmo que o monarca quisesse devolver uma joia, não poderia fazer sozinho. Ia ser um rolo. Precisaria de aprovação do governo, uma legislação específica e um processo político que o governo britânico tem se recusado de iniciar. Eles não querem, né? Vamos falar a verdade. Além disso, o argumento do governo britânico é que devolver um item cria precedente que poderia resultar em pedidos de devolução de todas as peças adquiridas durante o período colonial. O que é um argumento sobre consequências, né? Mas na prática se a gente começar a corrigir erro, vai ter muita coisa para corrigir. Já a coleção pessoal da Elizabeth II, as joias que eram dela como pessoa, não como rainha, era separada das joias da coroa. E essa coleção pessoal incluía as peças que foram herdadas da rainha Mary, como as esmeraldas de Cambridge e a tiara Vladimir. Quando Elizabeth II morreu em setembro de 2022, essa coleção pessoal passou para o Charles III e outros membros da família, segundo as disposições do testamento da Betinha, que está selado. Então tem um argumento que a família real e o governo britânico usam quando são pressionados sobre essa devolução. Eles dizem que as joias foram adquiridas de forma legal, juridicamente, que tem tratados e documentos que comprovam, não tem obrigação legal de devolução. Isso é verdade no sentido jurídico, mas e o sentido moral? Porque ser legal no sentido jurídico e legítimo são duas coisas diferentes. E o Império Britânico sempre foi muito bom em fazer a segunda parecer a primeira. Agora, em maio de 2023, na coroação do Charles III, o mundo acompanhou com atenção particular a questão das joias controversas. A rainha Camila, consorte, ia usar alguma coroa durante a cerimônia, mas qual coroa? A coroa da rainha Mary tinha sido modificada para a coroação da Elizabeth II e tinha uma réplica do Koh-i-Noor, a original da coroa da rainha-mãe, que ficou no caixão da Elizabeth II em 2022, tinha o Koh-i-Noor de verdade.
Tinha especulação de que a Camila usaria uma dessas coroas com o diamante original ou com a réplica. A decisão final foi remover completamente o Koh-i-Noor, porque também dizem que ele tem uma maldição, eu posso contar em outro vídeo. E substituir por diamantes Cullinan III, quarto e quinto, os chips da vovó, as peças pessoais da Elizabeth II como tributo à rainha falecida. O Palácio de Buckingham apresentou a decisão como elegante. Vamos honrar a Elizabeth II com suas pedras pessoais e vamos evitar controvérsia com Koh-i-Noor. A imprensa tratou como solução diplomática. Os especialistas em história colonial trataram como o que era, uma troca de um problema por outro, realizada com suficiente distância temporal para não parecer tão óbvia. E tinha um terceiro elemento na coroação que passou despercebido. A Camila usou também o diamante de Lahore, uma pedra de 22,48 quilates, que também tinha sido parte das joias do mesmo Maharaja, que perdeu o Koh-i-Noor em 1849. Ele também foi adquirido nas mesmas circunstâncias, pelo mesmo tratado, no mesmo ano. Mas não é o Koh-i-Noor, não tem a mesma fama, não tem o mesmo tamanho, mas tem a mesma origem. Enquanto o mundo debatia se a Camila ia usar ou não o Koh-i-Noor, ela usou o diamante de Lahore, sem que a maioria das pessoas soubesse o que estava sendo usado. O debate sobre a devolução de joias e artefatos coloniais não é novo e não vai acabar. Os museus europeus estão nessa conversa há décadas, o British Museum, o Louvre, o Museu Etimológico de Berlim. A pergunta não é se essas joias deveriam ou não ser devolvidas, porque a resposta depende de política, diplomacia e interesse nacional. A pergunta é outra, depois de você saber de onde elas vieram, você ainda consegue olhar para elas e ver só beleza? Enfim, se você quiser continuar abrindo arquivos que a história oficial preferia que ficassem fechados sobre rainhas, impérios, joias e os sistemas que transformaram pilhagem em herança, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem ser membro. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo. Steph Felipe.